Olá, tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui para mais um momento do nosso estudo do livro O Marxismo Ainda é Útil, do Frei Beto. E hoje nós estamos no epílogo do livro. E no epílogo, o Frei Beto traz para a gente o seguinte título: Socialismo Real, Equívocos e Desafios. Aqui ele vai desmitificar um pouco essa ideia de que as pessoas falam por aí, né? Tentam desqualificar, desfigurar a concepção, o conceito, a ideia e a ideologia do que é o socialismo. E coloca na vala comum como se fosse um sistema opressor e um sistema antidemocrático. Porém, o Frei Beto ele vai dialogar conosco sobre o socialismo real, o que foi de fato aplicado, como ocorreu e os porquês, e quais são esses equívocos cometidos em nome de e os desafios que nós temos pela frente, tá bem? Então vamos lá. Encerro transcrevendo abaixo o epílogo do meu livro Paraíso Perdido, Viagens ao Mundo Socialista, da editora Rocco, de 2015. Um livro com 528 páginas, no qual descrevo 30 anos de visitas a países socialistas. Então, quando o Frei Beto fala de países socialistas, ele não fala de qualquer lugar, ele fala de um lugar, de um olhar de quem visitou os lugares, estudou in loco, foi lá para conferir e contar para a gente. Em Berlim Oriental, todos concordavam, quando lá estive em 1990, que o socialismo no leste europeu ruiu muito mais por causa de seus próprios erros internos do que em razão de pressões externas. É claro que se a perestroika não estivesse em vigor, as passeatas pela democracia, lá Milene, que ocorriam todas as segundas-feiras na Alemanha, talvez tivessem sido reprimidas pelos tanques soviéticos, como aconteceu em Budapeste em 1956, em Praga e na primavera de 1968. Então, o que ele diz aqui? Que se a perestroika tivesse em vigor, meu querido Frederico, meu querido Ricardo, se a perestroika não estivesse em vigor, as passeatas pela democracia que ocorreram em repúblicas democráticas talvez tivessem sido reprimidas. Por quê? Porque ele está dizendo de países socialistas em que tiveram problemas e ruíram muito mais por problemas internos do que pelas pressões externas, tá bem? As mudanças no leste europeu obrigam a esquerda brasileira, inclusive a teologia da libertação, da qual o Frei Beto faz parte, a revisar sua concepção de socialismo e os fundamentos do marxismo. Não se trata apenas de um esforço teórico para separar o joio do trigo, mas, sobretudo, de restaurar a esperança dos pobres e abrir um novo horizonte utópico à luta da classe trabalhadora e dos excluídos. Ignorar a profundidade das mudanças é querer tapar o sol com uma peneira e pretender vender gato por lebre. Admitir o fracasso completo do socialismo real é desconhecer suas conquistas sociais, viu, Eutair? Sobretudo,
quando consideradas do ponto de vista dos países pobres ou em vias de desenvolvimento, e aceitar a hegemonia perene do capitalismo que reserva a vastas regiões do planeta, como a América Latina, opressão e miséria. Ainda que o socialismo tenha assegurado reais benefícios sociais à população, reduzindo drasticamente as diferenças de classe e possibilitando a todos o acesso aos bens e serviços essenciais, dois fatores explicam a insatisfação reinante naqueles países: a estabilização da economia, que não permitiu a modernização dos bens de capital, acentuando o atraso científico e tecnológico em relação à Europa Ocidental, e o monopólio do Partido Único, beneficente e paternalista, que inibiu os mecanismos de participação democrática e suprimiu o pluralismo político. Ao visitar a Assembleia do Povo da RDA, em 7 de outubro de 1989, Mikhail Gorbachev escreveu em seu livro de ouro: "Quem chega atrasado é punido pela história." Olha a frase: quem chega atrasado é punido pela história. Era uma advertência, ao mesmo tempo um empurrão para que o país se abrisse às reformas. O que não se esperava é que o que não se esperava é que a maioria do povo também ajudasse a empurrar, e com uma força que jogaria o país para fora do sistema socialista. Naquele semestre, a polícia política tentara reprimir os setores oposicionistas interessados na Glasnost alemã, impedindo que tivesse acesso às salas de reunião. A alternativa foi bater à porta das igrejas, em especial da luterana, que abriram seus salões à oposição, viu, Graça Mairinque? Abriram seus salões à oposição, evitando assim um banho de sangue. Em 4 de novembro de 1989, uma manifestação convocada por escritores e intelectuais reuniu 500.000 pessoas em Berlim Oriental, um terço da população da cidade. 5 dias depois, como um rio que transborda e destrói todas as barreiras que encontra pela frente, os manifestantes atravessaram o muro de Berlim, num gesto simbólico de que queriam uma só cidade, uma só Alemanha e um só sistema, o capitalista. Os 450.000 soldados soviéticos acantonados na RDA a tudo assistiram sem se mexer. O partido no poder, o PSU, compreendeu que se tratava de uma verdadeira insurreição popular. Depois de suas frustradas tentativas de reprimi-la, o todo-poderoso Erich Honecker, no poder há 13 anos, foi derrubado e só escapou da prisão devido a graves problemas de saúde. Os arquivos da polícia secreta foram destruídos e então seus 85.000 agentes não sabiam como e onde encontrar um novo emprego. No exame dos papéis do Estado,
a oposição encontrou provas de corrupção que levaram 12 altos dirigentes políticos à prisão, entre os quais o presidente da União Democrática Cristã, um dos 9 partidos que integravam a Frente Nacional de Apoio ao Regime. Descobriu-se ainda que as eleições municipais de 1988 foram fraudadas pelo governo para assegurar sua hegemonia política, enquanto se conclamava o povo a suportar uma vida de austeridade, como cota de sacrifício ao avanço do socialismo, muitos dirigentes políticos desfrutavam de mordomias assintosas. As restrições impostas à população eram tão grandes que um jovem professor de literatura brasileira, com uma vasta folha de serviços prestados ao regime, jamais obteve permissão para passar para o outro lado de Berlim, a fim de consultar bibliotecas especializadas ou visitar seus 3 filhos que ali viviam com a mãe. Em toda a RDA, que é a República Democrática Alemã, né? Embora toda a RDA captasse rádios e TVs da República Federal, né, da Alemanha, que é RFA, né? Aqueles que tinham o privilégio de viajar ao exterior ou mesmo ir ao lado ocidental de Berlim, na volta tinham suas bagagens severamente examinadas e livros e revistas eram confiscados. Todo regime autoritário e antidemocrático, gente, eles têm um investimento muito forte na questão na questão de impedir o avanço do conhecimento. Então, por isso que eles confiscam livros, principalmente os livros. E não é por acaso que a gente pode fazer uma interpretação atual e deixo uma pergunta para vocês. Por que será que aqui no Brasil um tal ministro da Economia está querendo tributar livros nesse país, né, José Roberto Gomes? Então, assim, tributar livros é para que a gente não tenha acesso a livros, não tenha acesso a conhecimento e sejamos pessoas que sem informação, sem conhecimento e, obviamente, mais fácil de manipular, não é mesmo? Bom, o argumento de que, apesar da dificuldade em países socialistas, não se encontravam chagas sociais como favelas, desemprego, analfabetismo, prostituição e drogas, nada significava para quem tinha como referência o alto grau de desenvolvimento dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, e não os índices sociais das longínquas África e América Latina. A Europa cada vez mais se fechava sobre si mesma, indiferente aos dramas de outros povos, e tudo indicava que no futuro as barreiras alfandegárias, inclusive para turistas, seriam maiores, viu, Bárbara? Bárbara. Como convencer um jovem de um país socialista de que ele vive em uma sociedade sem desigualdades econômicas, dispondo de educação e saúde gratuitas, sem o risco de se aposentar na pobreza, quando seus olhos estão voltados para a exuberância das imagens publicitárias do capitalismo, que lhe prometem riqueza, liberdade e felicidade? Como? Como que a gente pode, convencer um jovem nesse sentido? Olha, passando um carro de som nesse momento, gente, aqui na porta. O socialismo não se implantou na maioria dos países do leste europeu como resultado de uma revolução.
Por isso, seus habitantes sempre o encararam como algo que veio de fora para dentro. Os habitantes, né, sempre o encararam como algo que veio de fora para dentro, de cima para baixo. Em suma, como uma imposição soviética. E apesar de toda a fraseologia política marxista, a riqueza bateu as portas do outro lado da fronteira, permitindo à República Federal da Alemanha tornar-se um dos principais credores da União Soviética. Do lado socialista, as catastróficas consequências da planificação centralizada forçaram a redução da oferta de bens e serviços, estimularam o êxodo de profissionais qualificados e favoreceram o crescimento da economia subterrânea. Caso típico é o de agricultores soviéticos que vendiam seus produtos ao Estado, que lhes garantia o preço e os recompravam no mercado, onde apareciam com preços reduzidos graças aos subsídios estatais para revendê-los de novo ao Estado. O retorno do leste europeu ao sistema capitalista, como resultado da própria mobilização dos trabalhadores, dos jovens, da população em geral, coloca na ordem do dia certas questões de fundo que vão muito além da autocrítica que fazem os ex-dirigentes daqueles países. É certo que esses admitem ter adotado um modelo stalinista, que inviabilizou um mínimo de democracia, na qual as diferenças não fossem confundidas com divergências antagônicas e as justas reivindicações com críticas dos inimigos do regime. A polícia tornou-se assim a única interlocutora do Estado junto aos setores descontentes, sem que o governo jamais se perguntasse sobre a procedência e a natureza das vozes discordantes e a sua responsabilidade no grau de insatisfação da população. Porém, não basta reconhecer que a repressão stalinista e a burocracia brejneviana transformaram-se na doença fatal do socialismo europeu. As próprias forças populares dos países socialistas subverteram o regime vigente, questionando a legitimidade dos partidos e governos que se arvoraram em autênticos representantes dos interesses do proletariado. O discurso de que a fartura europeia não passava de uma vitrine que escondia nos fundos da loja vasto lixo de miséria não repercutiu na consciência do povo do leste europeu. De fato, a acumulação do capital foi tão assombrosa no velho continente que a comunidade econômica europeia chegou a injetar dinheiro em áreas carentes da Irlanda e da Espanha, para que todos pudessem ter um mínimo de acesso ao mercado de consumo. Então, veja, não era para melhorar a vida, é para ter acesso ao mercado de consumo. Sabe qual que é essa diferença? Não tem um interesse em acabar com a miséria, e sim garantir que aqueles miseráveis deixem de o sê-lo, mas passam a ser consumidores daquele grupo econômico que fortalece o sistema capitalista, né? Nós, do mundo pobre, e aí o Brasil, que o Frei Beto está falando, poderíamos objetar que pagamos a conta daquele banquete e passamos fome. Entretanto, é insignificante o número de pessoas, inclusive comunistas, que no leste europeu estavam preocupadas com a sorte dos habitantes das áreas pobres do mundo. Elas
se consideravam uma espécie de terceiro mundo, que necessitava urgente de ajuda econômica e apoio político e queriam que seus países se transformassem no novo polo de investimento capitalista. Como disse o espanhol Eusébio Cano Pinto, do Parlamento Europeu, a Síndrome do Leste pode significar o atestado de óbito do terceiro e quarto mundos. Viu, Josilene? A Síndrome do Leste, que é essa ideia de que abrir mão do socialismo e mergulhar no capitalismo, né, pode significar, dizia ele, né, o Eusébio Cano, que é um parlamentar europeu, de que poderia significar o atestado de óbito do terceiro e do quarto mundos. Por trás dessa insensibilidade há uma questão de responsabilidade. O socialismo real não conseguiu despertar em seus povos a consciência revolucionária. Aí é um problema. Esse é um dos problemas. Você não conseguiu despertar a consciência revolucionária do seu povo. Quer dizer, porque não foi feito por uma revolução popular, né? Sem dúvida, na esquerda latino-americana, houve mais trabalho de politização através de escolas sindicais e da educação popular do que na maioria dos países socialistas. Repetiu-se com o socialismo que já ocorrera com a igreja. Os primeiros cristãos, vivendo sua fé em condições adversas, tinham um despojamento e um amor comparáveis ao vigor revolucionário, viu, Efigênia? Comparáveis ao vigor revolucionário de tantos comunistas europeus que na Segunda Guerra enfrentaram a brutal repressão nazifascista. O próprio Erich Honecker passou 10 anos preso nas mãos da Gestapo. Um berlinense indignado me dizia não entender como aquele que tanto sofrera se tornara um burocrata despótico. Após ser cooptada pelo imperador Constantino no século IV, a igreja acomodou-se todas as vezes que se aproximou do poder. Por isso a teologia da libertação é o ponto crítico da igreja, né, gente? Da mesma forma, em muitos países socialistas, a consciência revolucionária daqueles antigos militantes transformou-se na lógica da preservação do poder dos novos dirigentes. O marxismo-leninismo deixou de ser uma ferramenta de transformação da história para tornar-se uma espécie de religião secularizada, defendida em sua ortodoxia pelos sacerdotes das escolas do partido e cujos princípios eram ensinados como dogmas inquestionáveis. No sistema educacional, a ortodoxia virou ortofonia. Às portas do século XXI, repetia-se nas salas de aula da RDA, onde o aprendizado do russo era obrigatório, o monismo do manual da Plekhanov, a concepção materialista da história, de 1895, e as lições enfadonhas da história do Partido da União Soviética, publicada por Stalin em 1938. Em suma, em nome da mais revolucionária das teorias políticas surgidas na história, ensinava-se a não pensar. Parecido com o que nós estamos vivendo hoje, não é? Um governo que quer ensinar a gente a não pensar. Já pararam para questionar, para pensar? Bem, assim como certos teólogos tridentinos acreditavam que a leitura da Suma Teológica do Santo Tomás de Aquino era suficiente para se aprender teologia, os ideólogos do partido diziam que uma vez aprendida a lição,
oficial, não se fazia necessário conhecer nenhuma outra corrente filosófica e nem mesmo outros teóricos marxistas como Trotsky, Kautsky, Rosa Luxemburgo, Gramsci, que eram nomes que suscitavam repulsa. Aprendia-se o marxismo como se hoje um seminarista estudasse a teologia do Concílio de Trento, disposto a ignorar toda a história posterior da Igreja, o Concílio do Vaticano II e a teologia da libertação. Veja, não é bonito a gente entender esse processo? Bom, nós vamos parar por aqui, porque na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade e entrar num aspecto poético desse livro. Um bom dia para vocês e até a nossa próxima aula. Um beijo.